essa grande virada para cima do Vasco da Gama, mas está em aberto ainda, tem outro jogo lá no Rio de Janeiro e lá o Vasco é muito forte, né? E aí, Sarinha? O Yuri cita como o Fluminense veio jogar aqui na Arena. Eu acho que aquele jogo é um exemplo do que não fazer num confronto contra esse Atlético do Milito. Penso que o Paiva, ele viu esse jogo, provavelmente, e falou, eu não quero isso pro meu time, definitivamente. E assim, não que o Vasco tivesse que propor o jogo, porque, na minha opinião, esse 2-1 saiu até barato. O Atlético, se tivesse feito um pouquinho mais de força ali ainda no primeiro tempo, poderia ter ampliado essa vantagem. No segundo, engraçado como a dinâmica da partida muda a cada minuto, né? Sim. Eu tive a percepção de que no segundo tempo, depois dos 20 minutos, cada um deu uma segurada ali. O Vasco falou, 2-1 para mim tá ótimo. E o Atlético pensou, 2-1 não tá tão bom, mas se eu me arriscar demais aqui e levar o empate, seria um péssimo resultado para decidir em São Januário. Então, a segunda parte do segundo tempo foi um jogo ali de companheiros, né? Tá bom para mim, não tá tão ruim para você, então a gente vai ficar nessa. Foi curiosa essa dinâmica do segundo tempo, por isso. O jogo poderia ter rendido mais ali e o Vasco começou a propor nos minutos finais. E uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar, como as mudanças, as substituições foram diferentes para cada equipe. No Atlético, o desempenho despencou quando o Milito precisou acionar o banco de reservas. Sim, verdade. Já no Vasco, quando o Paiva aciona o banco de reservas, o time melhora. Então, isso acende um alerta. O Milito não tem tanta confiança assim no banco de reservas porque o mesmo não corresponde ao time titular. Isso a gente volta também no jogo contra o Fluminense. O Milito mantém o time titular praticamente até o final, porque ele sabe que se ele for buscar no banco, não vai manter o mesmo ritmo. Pois é, e tem um detalhe, Sara. Eu fiquei observando muito. O Atlético deu espaços. E será que ninguém sabia do potencial do Felipe Coutinho para deixar ele solto na intermediária? Isso aconteceu aqui, não pode acontecer em São Januário. O Atlético construiu um placar interessante, mas não garante nada ainda. São 180 minutos. E o técnico Gabriel Milito mudou o time para esse jogo contra o Vasco, pelo menos em relação àquele contra o Fluminense. Ele manteve o Lianco na lateral direita, mas do outro lado, né, a lateral esquerda, o treinador colocou o Rubens como lateral e o Arana jogando um pouco mais à frente, ali naquela função do Bernard, né, além do retorno do Otávio ao meio-campo. O que você achou disso aí, Yuri? Eu achei uma excelente escolha do Milito. O Rubens vinha se destacando nesse time do Atlético quando era acionado, quando o Atlético jogava, vamos dizer assim, com o time mesclado, estava pedindo passagem o Rubens. Então eu acho que o Milito acertou na escolha do Rubens. Muita gente falando ontem, vai ser o Igor Gomes, e o Milito surpreendeu todo mundo dando uma oportunidade para o Rubens, que é melhor sim que o Igor Gomes. O Igor Gomes, na minha opinião, ainda não aconteceu com a camisa do Atlético, e o Rubens vinha se destacando e merecia mesmo um voto de confiança do técnico Gabriel Milito. Pois é, e o Arana falou sobre essa dobradinha que ele fez com o Rubens. Vamos ver o que disse o craque. É um menino com muita força, com muita qualidade. Então é fácil você jogar com jogadores com qualidade, com inteligência, com velocidade, porque ele tem bastante velocidade. É um menino que sabe escutar, procuro sempre ajudar ele. Ele sempre me pergunta também, por eu ser mais velho, e eu também, né, porque eu sou mais velho que ele, que eu não escuto ele, que eu não venho escutar ele, também escuto bastante, que é bom sempre aprender. E é isso, entrosamento, muita conversa, é um menino que escuta e tem muita qualidade. Teacher Arana, é isso aí, Sara? Tá certo? É isso mesmo. Eu confesso que eu fui pega totalmente de surpresa por essa tática do Rubens como lateral e o Arana praticamente como meia, né? Foi assim, difícil de entender como isso iria funcionar na prática, mas funcionou muito bem, na minha opinião. No entanto, o Arana ainda tem um estranhamento normal, natural, nunca jogou nessa posição. Sim. Então, para ele realmente vai ser difícil se isso continuar, né? Se acontecer mais vezes, é difícil essa adaptação dele ali, porque ele está acostumado a explorar esse corredor até o final. E ali não, né? Quem tem que explorar o corredor é o Rubens e ele fica mais na função de esperar a bola chegar até ele.
No início ele teve um pouco de dificuldade, o Milito conversava muito com o Arana nas pausas que teve nesse primeiro tempo, às vezes uma falta aqui, outra ali, e o Milito conversava, tanto que antes do segundo gol, a transmissão mostra o Milito conversando com o Arana, segundos depois o Arana dá assistência. Pois é, e o técnico Gabriel Milito foi questionado sobre o que o Galo precisa fazer para cravar essa vaga na final da Copa do Brasil. Fala, professor! Y es una serie muy pareja. Es normal que ellos estén confiados para la revancha, porque tienen un gran equipo. Y no, por supuesto que también tenemos confianza, ilusión y sueño de dar ese pase, ese gran paso que nos colocaría en la final. Para que eso acontezca, tenemos que hacer un show extraordinario en Río, extraordinario. Los jugadores lo saben, yo lo sé, y sé que lo vamos a intentar, todo. Y si llegamos a la final, será buenísimo. Y si eso no acontece, tenemos que sentirnos orgullosos de la Copa Brasil que hicimos o que estamos haciendo. Pero yo tengo confianza en los jugadores. Han demostrado muchas veces que eles son competitivos, hoy una vez más. Bem, dentro de tudo que já conversamos, o confronto ainda está em aberto, né? Então o Atlético podia ter ampliado a vantagem. O jogo lá no Rio vai ser difícil, Sarinha, ou não? Ah, é difícil, né? É difícil. Eu estava assistindo a entrevista do Rafael Paiva, né? A coletiva dele pós-jogo. E assim, um semblante até tranquilo. Dá a entender que esse resultado para o Vasco não foi ruim. Que eles acreditam que vão conseguir reverter essa desvantagem em São Januário. E aí vai ser uma outra dinâmica, né? O Vasco vai tentar ficar mais com a bola e dar menos bola para o Atlético. O jogo vai mudar muito a dinâmica. E aí como que vai ser o Verratti? Porque hoje o Vasco tem um ótimo goleiro, um baita goleiro, que também se não fosse ele ontem, era uma vantagem maior para o Atlético. E comentamos né? isso ontem, né? Pois é. Tem um ótimo goleiro, tem o Verratti, ótimo centroavante, talvez aí, certamente top 3 jogando no futebol brasileiro hoje. E tem o Felipe Coutinho, que é um jogador que se ele tiver liberdade, ele vai definir um jogo. Destrói. E aí, senhor Yuri, o que você acha que o Atlético tem para fazer para melhorar esse jogo no Rio de Janeiro e trazer essa classificação? Vai ser um jogo difícil lá, a torcida do Vasco vai fazer uma pressão muito grande lá em São Januário. A gente sabe que a torcida do Vasco fica muito próximo ali no campo do Vasco lá em São Januário. Eu acho que o Atlético tem que tentar fazer um gol de cara lá para matar de vez essa classificação. Não pode jogar com essa vantagem debaixo do braço, tem que chegar lá e tentar fazer um gol para ampliar essa vantagem e conquistar aí essa grande vaga final da Copa do Brasil, né?